Meu nome é Ana Clara, uma avó aposentada comum. Depois de uma vida inteira de trabalho duro, consegui juntar uma pensão modesta. Quando minha única filha, Larissa, se casou, o que eu pensava era como apoiá-la um pouco mais. Afinal, sou mãe. Carne e osso não viram as costas. Por mais difíceis que as coisas fiquem, ver seu próprio filho lutando é uma dor que nenhum pai leva na leveza. Desde o ano em que se casaram, comecei a ajudá-los financeiramente e raramente parei. Larissa e o marido, Bruno, vivem em São Paulo, onde tudo custa aos olhos da cara. Aluguel, transporte, contas, o que for. Os salários deles mal cobriam o básico, então eu entrei com o que podia. Aí veio o bebê, e com a chegada do Caio vieram a fórmula, as fraldas, a creche, os gastos nunca acabavam. Não esperei que pedissem, ofereci todo mês, não era uma fortuna, mas era o suficiente para alimentar o Caio e manter a casa funcionando. O tempo voou. Sem perceber, o Caio já estava na idade de ir para a escola. Aquela transferência de R$ 5.000 tinha virado a parte mais rotineira do meu orçamento. Meus velhos amigos me zoavam de vez em quando, dizendo: Ana, você é uma mãe boa demais. Mandando dinheiro todo mês assim, não tá preocupada que o Bruno tá se acostumando com a mesada? Eu ria, repetindo sempre a mesma coisa. Pra que ficar contando? É minha família. Enquanto eles estiverem bem, eu fico feliz. Alguns me chamavam de desinteressada, mas nunca vi assim. Só fiz o que achava que uma mãe devia fazer. Olhando para trás, talvez eu tenha sido ingênua demais. Talvez, aos olhos deles, eu tivesse me reduzido a nada mais que um caixa eletrônico ambulante. O Natal estava chegando, os dias ficavam mais frios, mas meu coração estava quentinho. Eu tinha decidido desde o começo, esse ano ia passar as festas na casa da Larissa. Queria estar com eles. Queria que fôssemos uma família. Comecei a planejar a ceia de Natal com 2 semanas de antecedência. Escolhi um moletom quentinho com estampa de dinossauro para o Caio. Ele ia amar. Para Larissa, finalmente consegui aquele cachecol de lã que ela namorava há meses, quente e chique, igual a ela. Para o Bruno, bem, ele adora café, então pedi para um amigo de Minas Gerais me mandar grãos torrados especiais. Até embalei uma lata de biscoitos caseiros e uma garrafinha de cachaça artesanal da minha cidade natal. Quando fechei a mala, as 2 bolsas grandes estavam quase explodindo. Cantarolei enquanto arrumava tudo, imaginando a cena. Nossa pequena família reunida ao redor da mesa, o peru assando no forno, o Caio rasgando os presentes na sala, o Bruno brincando comigo, a Larissa atarefada na cozinha. Só de pensar, o frio do inverno sumia. Aquela casa geminada de 3 quartos era deles desde o ano em que casaram. Na época, eles não tinham nem de longe a entrada, então gastei quase todas as minhas economias e até pedi um empréstimo para o meu irmão Roberto para ajudar na compra. Lembro do dia em que pegaram as chaves. Larissa me abraçou com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, obrigada. De agora em diante, essa casa também é sua. Vem quando quiser. O quarto que dá para o sul é sempre seu. Bruno estava ali do lado. Não falou muito, mas assentiu várias vezes. A Larissa tá certa, dona Ana. Você é bem-vinda quando quiser. Me agarrei a essas palavras como se fossem uma brasa, acreditando que tinha criado uma filha boa e que tinha tido a sorte de ter um genro decente. Continuava morando na minha casinha, mas de vez em quando os visitava por uns dias, eles sempre eram gentis e acolhedores. Nunca imaginei que essa imagem que pintei para mim mesma, essa ilusão reconfortante de proximidade entre mãe e filha, pudesse se despedaçar tão rápido. 3 dias antes da minha viagem, parei na frente do espelho, experimentando uma roupa nova que tinha comprado para as festas. Meu celular tocou. Era a Larissa. Mãe! A voz dela parecia hesitante. Nada a ver com o tom despreocupado de sempre. Larissa, o que houve? Meu coração deu um salto. Um medo silencioso me invadiu. Ah, nada demais, ela disse, tentando soar casual. Só estava pensando, você já reservou sua passagem? Ela falava como se fosse uma conversa qualquer, mas a voz flutuava, como se estivesse roçando a superfície de algo que não queria dizer. Eu sentia o peso das palavras, a pausa entre as frases. Aquele calor que eu sentia momentos antes esfriou, como uma nuvenzinha subindo no peito, bloqueando o sol que tinha acumulado no meu coração. Sim, tá tudo pronto. Só falta viajar. Por quê?
Tá acontecendo alguma coisa? Houve uma pausa, e então ela disse baixinho: o Bruno quer falar com você um minutinho. Vou passar para ele. Antes que eu pudesse responder, a ligação já tinha sido transferida. A voz do Bruno veio, educada como sempre. Talvez até um pouco mais suave que o normal. Mas por baixo daquele tom tranquilo, eu percebi uma frieza, uma distância calculada. Oi, Ana. Oi, Bruno. Meus dedos apertaram o celular com mais força. Então, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Esse Natal pode não ser o melhor momento para você vir. Foi como um balde de água gelada na cabeça, cortante, penetrante, implacável. Minha garganta secou. Demorei um instante para encontrar forças para responder. Como assim? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada grave. Ele respondeu com um tom leve, como se falasse do clima. É que meus pais também vão vir esse ano. Eles estão ficando mais velhos, têm o sono leve e são meio apegados às manias deles. Cada um precisa de um quarto só para si. E bem, com só 3 quartos, um para o meu pai, outro para minha mãe e outro para mim e para Larissa, simplesmente não tem espaço. Meus ouvidos zumbiam. Minha mente lutava para entender. Os pais dele ganhavam um quarto cada um, e eu, a mãe que doou todas as economias da vida para ajudar na entrada da casa, a mulher que transferia 5 mil reais todo mês como um relógio não tinha lugar. Soltei a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu posso dormir no sofá. Sério? Não me importo, são as festas. Tô de boa até com um cobertor no chão. Ainda me agarrava esperança. Eles não seriam tão cruéis a ponto de rejeitar uma avó no Natal. Claro que não. Houve uma pausa de vários segundos. O Bruno não esperava que eu fosse tão complacente. Quando falou de novo, a irritação mal se escondia por trás do tom controlado. Ana, você não precisa passar por isso. A casa vai ficar uma bagunça com tanta gente, a sala cheia de barulho. Não ia ser confortável para você. E a Larissa e eu já estamos bem estressados com o trabalho. A gente queria relaxar nas férias, ter um tempinho a sós, um tempo privado. Essas palavras me cortaram como gelo. Era isso que eu pagava com meus 5 mil de dólares por mês? Um canto nas áreas comuns, sem espaço, para quem pagava parte da conta? Ele continuou, com a voz suave, como se estivesse me fazendo um favor. Talvez você pudesse ficar em casa esse ano ou visitar o Roberto. A casa dele está pertinho e sempre tem movimento por lá. Parecia atencioso, mas no fundo era só outra forma de dizer: não vem, você só ia atrapalhar. Meu coração afundava centímetro por centímetro. Emoção, dor, incredulidade, tudo me atingiu de uma vez, tirando meu ar. Lutei para manter a voz calma. Bruno, deixa eu falar com a Larissa. Quero ouvir dela. Ouvi um barulho do outro lado. Ele passou o celular. Mãe. A voz da Larissa era quase um sussurro, suave e trêmula. Parecia que ela estava chorando, tentando desesperadamente não chorar. Mãe, por favor, não se preocupa. Não foi por mal. É que os pais dele não estão muito bem de saúde e precisam descansar direitinho, então talvez você pudesse... As palavras dela se cortavam, se perdiam num silêncio que dizia mais que qualquer frase. E ao fundo eu ouvi claramente o Bruno pigarreando. Um som leve, mas inconfundível, um sinal, uma advertência. Ela nunca disse as palavras não vem, mas não precisava. A verdade estava escancarada. Ela nem me defendeu, nem para dizer que eu podia ficar no sofá. Ela escolheu o lado dela, e não era o meu. Tá bom, entendi. Consegui manter a voz serena. Usei toda a minha força de vontade para segurar minha dignidade. Depois, desliguei. Quando o tom de descara ecoou nos meus ouvidos, o silêncio me envolveu como um vazio, e o mundo ficou gelado. Fiquei paralisada no sofá, como uma marionete com os fios cortados. Meus olhos fixaram nas 2 malas no canto, arrumadas há dias, que descansavam quietas ao lado dos presentes de Natal cuidadosamente embrulhados que eu tinha preparado para a família. Caixas embrulhadas em vermelhos e verdes brilhantes, com fitas enroladinhas à perfeição. Mas agora aqueles pacotes alegres pareciam zombeteiros, como se rissem de mim. A voz do Bruno ecoava nos meus ouvidos. Meus pais vêm, cada um precisa de um quarto. As palavras giravam na minha cabeça como um disco arranhado,
e eu não conseguia evitar que as memórias me inundassem. Lembrei quando eles casaram. Os dois viviam apertados num apartamento alugado caindo aos pedaços, velho, com correntes de ar e mal habitável. No inverno, as paredes gelavam. No verão, o ventilador de teto rangia como se fosse desabar a qualquer momento. Eu não aguentava ver eles vivendo assim, então meti a mão nas economias da aposentadoria que juntei a vida toda. Ainda não era o bastante, então pedi empréstimos para amigos e família. De algum jeito, consegui juntar o que precisavam para a entrada daquela casa geminada de 3 quartos. Passei dias correndo atrás de papelada, com dor dos pés à cabeça, mas com o coração cheio. Achei que estava ajudando minha filha a construir o lar dela. Depois veio a gravidez. Os enjoos matinais da Larissa eram tão fortes que ela não segurava nada. Me mudei temporariamente para cuidar dela. Cozinhava o que ela tolerava, acompanhava quando ela não conseguia dormir, fazia massagem nas costas doloridas. Depois que o Caio nasceu, vieram as noites sem dormir. Cada vez que ele chorava, era eu quem andava em círculos pela sala, ninando ele nos braços, para que o casal jovem pudesse descansar um pouco. E durante todos esses anos, sem falta, meu celular vibrava no começo do mês. Uma mensagem do banco. 5.000 ALs transferidos direto para a conta da Larissa. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Mesmo quando eu passava aperto cortando gastos na minha própria comida, nunca falhei um mês. Dei tudo, dinheiro, tempo, energia. Nunca reclamei, nunca pedi nada em troca. Não era o suficiente? Não é isso que uma mãe deve fazer? E agora, o que eu recebo em troca é uma dispensa cuidadosamente formulada. Não tem quartos suficientes, como se eu fosse uma visita indesejada, como se tudo o que dei pudesse ser jogado fora com uma desculpa educada e uma porta fechada. Quanto mais eu pensava, menos fazia sentido. Os pais do Bruno, desde quando ficaram tão frágeis de repente, precisando de um descanso tranquilo em quartos separados? Eu lembrava muito bem. No último feriado de Tiradentes, eles estavam passeando pelo Rio de Janeiro com um grupo de turistas, comendo comida de rua, curtindo a praia, sorrindo para a câmera foto atrás de foto. As redes sociais deles estavam cheias de fotos alegres e legendas animadas. Pareciam saudáveis, felizes, sem nenhuma necessidade de descanso. Essa desculpa não era só fraca, era insultante, tão fraca que nem tentava ser convincente. Não era questão de logística, era uma mensagem clara: você não é bem-vinda aqui. E então, como uma cobra se esgueirando pelos meus pensamentos, uma revelação sombria começou a tomar forma. Eles nunca planejaram me receber. No instante em que esse pensamento caiu, me atravessou como uma pedra jogada em água parada, mandando onda atrás de onda que batiam no meu peito. Vergonha, dor, raiva, uma sensação ardente de traição que apertava minhas costelas até eu mal conseguir respirar. Não, eu não ia deixar isso passar. Não ia me deixar ser colocada de lado como um peso morto, dispensada com um sorriso falso e uma meia-verdade. Eu precisava saber a verdade toda. Mal dormi aquela noite. Rolei na cama até o céu começar a clarear. Meus olhos estavam escuros. A cabeça pulsava como um tambor de guerra, mas, curiosamente, minha mente nunca esteve tão afiada. Ao amanhecer, peguei meu celular e passei pelos contatos. Parei num nome que mal reconhecia, Lívia Mendes, sobrinha do Bruno. Só nos vimos uma vez, numa festa de Natal. Trocamos gentilezas e nos adicionamos por educação. Mal falamos desde então. Hesitei. Depois abri a conversa e escrevi com a maior naturalidade possível. Oi, Lívia, sabe o que os pais do Bruno vão fazer no Natal esse ano? Tava pensando que se não forem para casa dele, talvez eu pudesse convidá-los. Meu polegar pairou sobre o botão de enviar por um momento. Depois cliquei. Fiquei paralisada, segurando o celular com as palmas suadas. Meia hora depois, a Lívia respondeu, animada, sem saber da tempestade que estava prestes a causar. Oi, Ana! Que coincidência! Meus tios já planejaram passar o Natal na casa do Bruno. Estão super animados. A família toda vai se reunir. Eles até reservaram uma viagem para Fernando de Noronha depois das festas. Bum! Foi como se um rojão tivesse explodido na minha cabeça, só que não iluminou o céu. Incinerou a última dúvida que eu tinha. Então era isso. Mentiras. Tudo. Do começo ao fim,
Tudo era mentira. A história de que não tinha quartos suficientes, de que os pais idosos precisavam descansar, era pura ficção. A verdade era simples. Eles simplesmente não me queriam lá. Eu era um estorvo, um peso, algo para ser controlado, escondido, excluído. E eu, como uma idiota, me ofereci para dormir no sofá. Estava disposta a me contentar com o chão, se isso significasse estar com minha família, mas nem um cantinho me deram. Bruno, que atuação! Deem um Oscar e uma ovação para ele. A performance foi impecável. Pena que o roteiro era uma porcaria. Eu tremia de raiva. A humilhação queimava como um rastro de pólvora. Precisei respirar fundo para que minhas mãos não tremessem, mas não ia ficar calada. Não dessa vez. Peguei o celular de novo e disquei o número da Larissa. Chega de suposições. Chega de esperar. Eu precisava de respostas e ia consegui-las. O telefone tocou um tempão antes do Bruno finalmente atender. O tom dele era cortante, já impaciente. Nem se deu ao trabalho de fingir. Sim, Ana, o que é agora? Engoli o fogo na garganta e falei com a voz áspera e fria. Bruno, deixa de enrolação. Me fala-se a verdade. Os seus pais realmente precisam de um quarto cada um por causa da saúde? Ou vocês todos vão para Fernando de Noronha depois do Natal? Houve um silêncio. Então a voz dele voltou, furiosa e tensa. Nossa, Ana, quem tá te contando essas coisas? Quem te falou isso? Ele não negou. Só entrou em pânico pensando onde estava o vazamento. E isso era toda a resposta que eu precisava. Não precisa saber de onde eu soube, disse com frieza, a voz firme como uma espada. Só responde, sim ou não. Ele ficou em silêncio de novo, mas dessa vez não tentou disfarçar. E então a máscara caiu. Ele baixou a voz, dura, desdenhosa, com um toque de desprezo. E daí se for verdade? O Natal é para nossa família. Meus pais quase não vêm. A gente realmente precisa de você aí complicando as coisas? Sério, Ana, você não acha que está sendo um pouco demais? Essa palavra caiu como um tapa na cara. Eu tremia, as mãos apertadas, a respiração entrecortada entre raiva e angústia. Demais? Repeti, com a voz falhando de incredulidade. Bruno, eu ajudei a criar seu filho. Dei o dinheiro para vocês comprarem essa casa, mando 5 mil todo mês e eu sou a que tá demais? Ana, não distorce as coisas, ele retrucou, agora abertamente hostil. A Larissa é minha esposa. Agora a gente tem nossa própria família. Tá na hora de você parar de se meter onde não é chamada. Minha mente explodiu. Então era isso que significava se meter para ele. Minhas transferências mensais de 5 mês, só o preço da entrada. Tolerável. E mesmo assim, eu fiquei mais tempo do que deveria. Isso era algum tipo de trabalho torto onde eu pagava para eles me deixarem vir? Onde eu tinha que comprar meu lugar com dinheiro e silêncio, sem nunca incomodar a família de verdade? De repente, vi tudo com uma clareza perfeita. A raiva me atingiu como um raio. Anos de orgulho engolido, de dor não dita, de me desdobrar pela paz. Tudo explodiu como um vulcão. Bruno, você não sente nem um pingo de vergonha? Minha voz tremia, mas rugia com um fogo que eu não sentia há anos. Quem pagou a entrada daquela casa onde você vive tão confortável? Quando você não tinha um tostão, quem gastou as economias da aposentadoria e pediu emprestado só para te ajudar? Quando a Larissa estava grávida, doente e exausta, quem estava lá todo dia cozinhando, acompanhando nas consultas, fazendo massagem nas costas dela? Quando o Caio era recém-nascido, chorando a noite toda, quem carregava ele em círculos por horas para vocês dormirem? Você diz que eu me meto? Se eu não tivesse me metido, você não teria nada disso. Houve uma pausa, e então uma risada baixa e amarga ecoou na linha, cortando como uma faca de gelo. Ana! Ele disse, com a voz cheia de desprezo. Qual é o sentido de desenterrar o passado? Você deu o dinheiro porque quis. Ninguém te obrigou. Não pedimos. Se você decidiu dar, não vem agora fingindo que a gente te deve algo. Ele nem se abalou. Continuou, aumentando o tom com um ar de superioridade moral, como se fosse ele o injustiçado. E esse dinheiro que você manda para Larissa todo mês é sua escolha. Se quer ajudar sua filha, ajuda. Mas não age como se isso te garantisse um lugar na nossa mesa.
Não é assim que funciona. Não tenta usar o dinheiro para nos manipular. Ele fez outra pausa e então deu o golpe final, como se fosse a coisa mais sensata do mundo. Meus pais trabalharam duro a vida toda para me criar. O mínimo que posso fazer é garantir que eles fiquem confortáveis quando vierem. Isso é ser um bom filho, Ana. É minha responsabilidade. Não é uma escolha, é dever. Ouvi isso. Ouvi como ele fez soar tão limpo, tão arrumado. Cada sacrifício que fiz, cada real que dei, cada noite sem dormir, reduzido a nada além de uma decisão minha. Despojado de significado, descartado como fiapo numa manga. Meu apoio, minha presença, nunca foram convidados, nunca bem-vindos, apenas tolerados. E agora, nem isso. Ele dizia que era natural cuidar dos pais dele, mas a mulher que ajudou a construir a vida dele do zero era um peso, uma intrusa indesejada. A hipocrisia era impressionante. O senso de direito, cegante. Eu tremia, não por falta de palavras, mas pelo peso da humilhação. A indiferença dele rastejava pela minha pele como 1000 formigas, sem deixar marca, só dor. E naquele silêncio horrível, paralisante, finalmente entendi. Não adiantava discutir. Gente como no Bruno não muda porque você implora ou razoa. Eles não ouvem, não refletem. Eles pegam e depois dizem que foi você quem quis dar. Ele nunca me agradeceu, nem uma vez, porque na cabeça dele eu não tinha dado nada que merecesse gratidão. Só fiz o que era esperado e agora, que ele não precisava mais de mim, estava me arquivando como um recibo de uma compra esquecida. Respirei fundo, segurando as lágrimas. Brigar com ele não me traria paz. Se muito, só tiraria o pouco de dignidade que me restava. A verdadeira questão não era o Bruno. Nunca foi. A questão era a Larissa, minha filha. No que ela acreditava? Qual era a posição dela nisso tudo? E por que, quando eu mais precisei, ela ficou em silêncio? Depois de desligar com o Bruno, fiquei olhando o nome da Larissa na tela do celular por um tempão, meu dedo pairando, tremendo levemente, até que finalmente cliquei para abrir uma nova mensagem. Respirei fundo, tentando manter a calma, a firmeza, mesmo estando destroçada por dentro. Não queria ser eu a quebrar o laço de mãe e filha que ainda nos restava. Larissa, acabei de falar com o Bruno. Tô muito magoada, sei que a vida não tá fácil para vocês dois. E nunca quis ser um peso, mas o que não entendo é porque ninguém me falou a verdade. Não sou irracional. Só quero que você seja honesta comigo, pelo menos uma vez. Só quero saber o que eu realmente significo para você. Apertei enviar. Depois esperei. A casa estava dolorosamente silenciosa, tão quieta que eu ouvia cada tic-tac do relógio na parede, cada respiração rasa que eu dava. Meu coração batia alto nos ouvidos. Os minutos passavam devagar, um atrás do outro. A tela continuava escura. Esperei tanto que quase me convenci de que ela não ia responder. E então, finalmente, meu celular vibrou. A Larissa respondeu, só algumas linhas, mas cortaram como uma lâmina cega, rasgando meu peito devagar, centímetro por centímetro, arrancando os últimos pedaços de esperança que me restavam. Mãe, por favor, não se preocupa. O Bruno foi meio grosso, eu sei, mas não quis te magoar. Só tá tentando facilitar para os pais dele, eles não vêm muito. Ultimamente tá tudo muito complicado. A hipoteca, as parcelas do carro, a escola do Caio, tudo se acumula. A pressão tá grande. Por favor, não torna isso mais difícil. Fique em casa, curte as festas, tá? Te visito depois do ano novo, prometo. O mesmo tom familiar, a mesma tristeza evasiva. Ela não negou o que aconteceu, mas também não assumiu. Nenhum mãe, me desculpa. Nenhum, você não merecia isso. Só uma culpa vaga embrulhada em desculpas moles. Uma tentativa passiva de suavizar as coisas, deixando as feridas de verdade intactas. Ela não me defendeu, nem reconheceu o quanto me machucaram. Em vez disso, se colocou no meio, dividida entre lealdades, sobrecarregada pela pressão, como se ela fosse a vítima e eu, a pessoa que dificultava tudo. Mas ela esqueceu uma coisa. A pessoa que foi afastada, enganada, que ficou parada no frio com o coração cheio de amor e 2 malas cheias de presentes, fui eu, a mãe dela, a mulher que ajudou a superar todas as dificuldades. Fiquei olhando para a tela, os dedos apertando o celular devagar, enquanto uma quietude fria e pesada se instalava no fundo do meu peito. Foi como se algo dentro de mim finalmente se quebrasse,
silenciosamente, mas por completo. Chega! Eu não podia mais confiar nela. Nem podia esperar uma defesa básica, uma palavra de justiça, um lampejo de coragem. Agora ela era como uma boneca de pano, macia, sem firmeza, balançando com o vento. O Bruno falava e ela obedecia. O Bruno decidia e ela seguia. Nem teve força de vontade para lutar por um canto no sofá para a mãe dela. Eu tinha colocado tudo nela e não recebi nada em troca, só vazio. Deve ser isso que querem dizer quando falam que não há dor maior que a morte da esperança. Porque que era isso? Acabou. Desliguei o celular sem dizer nada e caminhei até a janela. Lá fora, o céu estava baixo e cinza. O vento chicoteava os galhos secos, jogando folhas quebradiças pelo ar. Elas caíam, uma a uma, no parapeito, na varanda, e de algum jeito bem no meu coração, frias e leves, mas pesadas ao mesmo tempo. Que seja, esse Natal eu não ia para lugar nenhum. Ficaria aqui, nessa casa velha, quieta e vazia, sozinha. E talvez isso fosse ok. Naquele momento tomei uma decisão. A transferência de R$ 5.000 desse mês não ia mandar. Não por rancor, não por vingança, mas porque finalmente entendi. Simplesmente não fazia sentido. Eu tinha dado tudo. Meu amor, meu esforço, meu dinheiro, meu tempo. E o que recebi em troca foram mentiras, indiferença e um olhar que dizia que eu não era nada além de um peso. Exatamente. O que eu ainda estava pagando? Não escrevi para eles, não avisei, não disse nada. Quando a notificação de costume do banco apareceu, sua transferência mensal está programada. Não mexi um dedo, só desativei. Sem drama, sem raiva, só um silêncio profundo que ecoava nos meus ossos. Uma tristeza cansada e dolorosa que me tomava por inteiro. Será que nossa relação tinha chegado a isso? Será que tinha se reduzido a uma transação mensal? Durante todos esses anos, achei que falar de dinheiro estragava relações. Agora vejo a verdade. Às vezes, mesmo que você nunca fale de dinheiro, a relação nunca foi real para começo de conversa. E tá tudo bem. Que esses R$ 5.000 sejam a prova. Vamos ver o que realmente importa para eles. A mãe ou o dinheiro? Dia após dia, o Natal se aproximava. Os vizinhos começaram a pendurar guirlandas nas portas, com luzes brancas suaves sob os beirais. Dava para sentir o cheiro de canela e maçãs assadas no ar, misturado com o burburinho das pessoas trazendo perus e garrafas de vinho para casa. O bairro inteiro parecia envolto numa atmosfera quente, como um cartão de Natal perfeito. Mas dentro de mim não tinha nada além de vazio, como uma casa velha de madeira, oca, cheia de vento frio. Não tinha entrado em contato com a Larissa. Nenhum dos dois me procurou. Era como se toda aquela conversa, as mentiras, a rejeição, tivesse sido varrida para debaixo do tapete, enterrada sob o brilho da alegria natalina. Então chegou o 5º dia depois do que antes era minha data de transferência de rotina, e meu celular tocou. Larissa. O nome dela apareceu na tela como um soco numa porta que eu não sabia se queria abrir. Por um instante fiquei olhando, sentindo uma pressão surda e pesada no peito, mas atendi. Oi, mãe. A voz dela era cautelosa, quase na ponta dos pés, com uma doçura que parecia forçada. Como você tá? Tá fazendo mais frio ultimamente. Se agasalha direitinho, tá? Tô bem, respondi, calma, distante, sem calor, sem raiva, só neutra. Que bom, ela disse, né? E então hesitou, claramente ganhando tempo. Então, hoje é Natal. Você tem planos? Será que eu podia passar aí e a gente jantar juntas? Soltei uma risada silenciosa, só na minha cabeça. Agora que ela queria saber como eu ia passar as festas, cadê essa energia semanas atrás? Não precisa, disse com suavidade. Vou jantar na casa do Roberto. Uma mentirinha inofensiva que poupou nós duas do desconforto da verdade. Ela ficou em silêncio por um momento, e então começou a falar coisas banais. Perguntou se eu tinha começado algum hobby novo, se a padaria da esquina ainda estava aberta, se o ipê da praça já tinha perdido todas as folhas, rodeando, esperando, esperando. Eu sabia exatamente o que era. Ela não estava ali pelo café ou pelas árvores. Estava esperando a hora certa, e então, como um relógio, o tom mudou.
Sutil, casual, fingindo que não era nada. Ah, aliás, mãe, você esqueceu de mandar o dinheiro desse mês? Ali estava. Eu estava esperando essa frase. Fiz uma pausa, só o suficiente para o silêncio se estender. Então, como se tivesse acabado de lembrar, respondi. Você está falando daquele dinheiro? Sim, ela disse rápido, com a voz mais leve, aliviada. Me dei um tempo. Deixei o silêncio se prolongar mais um pouco. Não esqueci. O silêncio do lado dela foi instantâneo, nítido, pesado. Quase dava para ouvir o rosto dela congelando. Continuei, lenta e firme, cada palavra como um cubo de gelo. Tava pensando, com as festas e tudo mais, vocês devem ter um monte de gastos. E com os sogros aí, certeza que eles também estão dando uma força. Então, na real, vocês provavelmente não precisam dos meus $5.000. Deixei isso assentar e então acrescentei com a voz mais fria, deliberada. E você estava certa, agora eu sou só a estranha, sempre me metendo na sua famíliazinha. Não tá certo, né? Então decidi. Acabou o dinheiro da minha parte. Acabou. Silêncio. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir ela respirando. Não precisava ver o rosto dela para saber como estava. Atordoada, chocada, aquele tipo de incredulidade que só te pega quando uma linha que você achava que sempre ia estar lá some de repente. O engraçado do esquecimento é que ele é contagiante. Eles esqueceram tudo o que eu dei. Minha ajuda, meu dinheiro, meu amor. Então eu esqueci de pagar. Não por vingança. Não era vingança. Finalmente aprendi a lidar com eles do jeito que eles me ensinaram. Depois de um silêncio longo, a voz da Larissa finalmente voltou, fina, trêmula, carregada de dor e culpa. Mãe, como você pôde fazer isso? Como pôde parar a transferência assim? Você tem ideia do que a gente está passando esse mês? A hipoteca, a mensalidade do Caio, todas as contas. A gente está afundando e agora você de repente nos deixa na mão. Como é que a gente vai se virar? E assim, sem mais nem menos, a última brasa de carinho que eu ainda tinha por ela, frágil e piscando, esfriou. Ela lembrou da hipoteca, das contas, de como estava difícil para ela, mas esqueceu. Esqueceu quem gastou uma vida inteira de economias da aposentadoria para ajudar a comprar aquela casa. Esqueceu quem andava em círculos na escuridão com um bebê chorando para ela dormir. Esqueceu os $5.000 que eu mandava todo mês, faça chuva ou faça sol. Ela lembrava de tudo, menos de mim. E naquele momento, finalmente vi claro. Algumas relações não acabam com uma briga só, não desmoronam com uma discussão. Elas apodrecem devagar, pedaço por pedaço, pela negligência, pelo silêncio, pela violência quieta de ser rejeitada uma e outra vez. Eu não mudei. Eles me largaram há muito tempo. Antes que eu pudesse responder, outra voz explodiu do outro lado. O Bruno, alto, cheio de raiva. Ana, que porra é essa? Agora ele gritava, completamente descontrolado. Você tá usando o dinheiro para nos manipular. A Larissa é minha esposa e você tem que ajudar ela. Agora você nos deixa na mão para fazer ela sofrer junto comigo? Então era isso, o Bruno desmoronando. O mesmo cara que há pouco me disse para parar de interferir, agora gritava no telefone porque os cheques pararam de chegar. Engraçado. Aquela independência que ele tanto alardeava não durou muito sem meu dinheiro. Segurei o celular com firmeza e soltei uma risada suave, amarga. Manipular vocês? Repeti com a voz fria e seca. Como exatamente eu estou manipulando? Eu dei esse dinheiro porque quis e agora não quero mais. Não é essa a liberdade que você sempre quis? Fiz uma pausa para dar efeito e acrescentei com a precisão de vidro e a frieza de gelo. Aliás, você é um bom filho para os seus pais, né? Já que eles vão passar as festas com vocês, certeza que vão adorar ajudar com as contas. Afinal, você não para de dizer que essa é a sua casa. Não ia querer continuar sobrecarregando uma estranha como eu. Silêncio. E então, ele perdeu tudo de vez. Sua Ana Clara, não ousa fingir que é uma mártir. A entrada que você deu, meus pais pagaram as reformas. Você acha que é uma salvadora? As palavras dele agora vinham rápidas, venenosas, uma atrás da outra, ficando mais feias a cada segundo. Você só queria nos controlar e agora tá nos ferrando pra gente voltar rastejando. Sabe de uma coisa? Não vai rolar. Não precisamos do seu dinheiro nojento. Tá me ouvindo?
Agora ele gritava sem controle, cuspindo raiva e palavrões como balas. Sim, Bruno, tô ouvindo. Para, Bruno, por favor, para. A Larissa, entrecortada por lágrimas, tentou interromper, mas foi em vão. Ele estava descontrolado, afundando numa birra cada vez mais profunda, alheio ao estrago que estava causando. Não disse nada. Não desliguei. Só escutei. Escutei como se estivesse vendo a vida de um estranho desmoronar por uma fresta na parede. As palavras dele eram feias, brutais, como facas, mas, estranhamente, não me cortavam mais, porque eu não sentia mais. Estava anestesiada, não porque não doesse, mas porque a dor tinha esgotado minha capacidade de sentir. Era como se eu flutuasse fora de mim, observando de longe uma cena triste e ridícula. Um homem adulto gritando no telefone, uma mulher chorando ao fundo e uma senhora, eu, finalmente percebendo que alguns finais não são feitos de fogo e fúria. São feitos de silêncio, clareza e uma porta que se fecha quietinha atrás de você. Quanto mais o Bruno esbravejava, mais claro ficava tudo. O ataque de insultos, tão altos e grosseiros, era como uma faca enferrujada e cega. E ainda assim, de algum jeito, cortou o último fio ao qual eu me segurava. O último fio de esperança que eu tinha por essa família, pela Larissa, pela fantasia de um laço sagrado e inquebrável entre mãe e filha. Por muito tempo, tive medo do confronto, medo dos silêncios desconfortáveis, medo de que falar demais pudesse estragar a relação. Mas agora, depois de ser arrastada de cara no chão pela mesma gente por quem eu teria caminhado sobre brasas, percebi uma coisa: quando a fachada quebra, fica mais fácil respirar. Pelo menos eu não precisava mais atuar na farsa, fingindo que éramos a imagem de uma família amorosa e grata, que eu era a mãe generosa e eles, os filhos leais. A voz do Bruno finalmente começou a falhar. Tantos gritos o deixaram sem fôlego. O único som que restava na linha era a respiração dele, pesada e furiosa. Esperei um momento antes de falar, calma, firme, fria como água parada. Terminou? Silêncio. Como se ele não esperasse que eu soasse tão tranquila. Soltei um suspiro leve. Não estava cansada, só farta. Bruno, você me disse uma coisa antes. Disse que você e a Larissa são uma família independente e que eu não devia interferir. Tá bem, respeito isso. A partir de agora, não vou interferir nunca mais. Fiz uma pausa, deixei isso pesar. Já que acham que eu estava usando o dinheiro para controlar vocês, deixa eu simplificar. Não vai ter mais dinheiro. Não vou dar nenhum centavo, sem mal-entendidos, sem condições. De agora em diante, me retiro da vida de vocês para sempre. Não gritei, não chorei, nem hesitei. E talvez por isso as palavras cortaram mais fundo, porque não vieram com raiva. Vieram de algo mais frio, mais forte, definitivo. Acrescentei uma última coisa, com a voz tão calma quanto antes. Não se preocupa, vocês não vão mais receber uma ligação minha. Não vou mais atrapalhar a sua famíliazinha. Finalmente a voz da Larissa se intrometeu, em pânico, trêmula. Mãe, por favor, não fala assim. Ele não quis dizer isso, só tá nervoso. Não era isso que ele queria. Soltei uma risada suave, triste. Querida, não me importa o que ele quis dizer. O que importa é o que ele disse. E mais importante, você ouviu cada palavra e não o parou. Ela ficou paralisada. Dava para sentir. A culpa subindo pela garganta. Eu só... A voz dela falhou. Pequena, lamentosa. Mãe, tá sendo muito difícil. Eu sei que tá difícil, Larissa, disse com suavidade. Mas para mim também. Você estava tão ocupada sentindo pena de si mesma, presa no meio, que nunca parou para pensar como é estar completamente sozinha no Natal, sentada numa casa silenciosa, com 2 malas fechadas e ninguém voltando. Você sempre entendeu, só nunca se levantou. Nenhuma vez disse, mãe, fica, por favor. Silêncio de novo. Daqueles que dizem tudo. Olhei pela janela. O céu tinha escurecido. Na esquina, algumas casas acenderam as luzes. Pequenos pontos quentes contra o crepúsculo de inverno. O vidro me devolveu meu reflexo. Calmo, estranho, desperto. Tá bem?
disse finalmente, baixo, mas firme. Aproveita suas festas, não liga de novo. Tô bem, de verdade, não precisam se preocupar comigo. E com isso, desliguei. Desliguei o celular e o coloquei de cara para baixo na mesa. E pela primeira vez em muito, muito tempo, não senti nada além de paz. Os dias seguintes foram tranquilos. Lá fora, o mundo girava para o Natal. Os vizinhos enfeitavam as varandas com luzes piscantes. Risadas ecoavam pelo quarteirão, enquanto as crianças corriam pelas calçadas com patinetes, e as portas das casas ganhavam guirlandas de azevinho, estrelas douradas e laços vermelhos brilhantes. Mas minha casa ficou quieta. Não pendurei guirlanda, não coloquei luzes. Em vez disso, escrevi 3 palavras simples no capacho da entrada: deixa a neve cair. Houve 2 batidas na minha porta aquela semana. A primeira foi da dona Joana, a vizinha idosa do outro lado do corredor. Ela chegou com uma lata de biscoitos de especiarias caseiros, e sua habitual calorosidade atravessava até a madeira que nos separava. Falava sem parar pela porta sobre a filha que veio de avião de Florianópolis, o neto que veio junto, e a família toda reunida na sala cantando músicas natalinas. Escutei, apoiada silenciosamente no batente, ouvindo os passos dela se afastarem pelo corredor sem nem abrir a porta. Não era que eu não quisesse vê-la. Só não estava a fim de fingir, sorrir, conversar fiado. Mais tarde, naquela noite, abri o armário do quartinho e comecei a mexer em caixas que não tocava há anos. Lá dentro estavam coisas que guardei, mas tentava não pensar. O convite de casamento da Larissa, ainda no envelope, um cartão do Caio pintado à mão, manchado de glitter, e um ursinho de pelúcia velho, com metade do pelo caindo. Me agachei ali, olhando tudo devagar. Quando meus dedos tocaram uma foto, parei. Era um retrato de família tirado 6 natais atrás, na sala deles. O Caio tinha acabado de nascer. Eu usava um avental, o cabelo preso de qualquer jeito, as bochechas vermelhas do calor da cozinha. Segurava ele nos braços, ele dormindo profundamente, o rostinho corado de calor e segurança. Naquele momento, achei que isso era felicidade, que aquela cozinha, aquele barulho, aquela família era o futuro que eu tinha ajudado a construir. Não joguei a foto fora. Guardei no fundo da caixa e fechei a tampa. Não descartei, só selei. Os dias passaram. Nenhuma ligação da Larissa. Eu sabia que ela esperava que eu cedesse primeiro, mas não cedi. Não porque não me importasse, mas porque finalmente entendi que se importar não é o mesmo que se render. Eu tinha carregado o mundo deles nas costas por anos. Ajudei a construir a famíliazinha deles só para me dizerem que eu não fazia parte. Dei dinheiro, tempo, dignidade, e eles só viam alguém se metendo. Pois bem, que vejam como é a vida sem a pessoa que tanto incomoda. Soube por fofocas do que estava acontecendo. O temperamento explosivo do Bruno. Ele já tinha passado por 3 empregos nos últimos anos, e em todos culpava a política da empresa, em vez de assumir responsabilidade. Insistia que a Larissa ficasse em casa, dizia que podia sustentá-la, mas a realidade era outra. A hipoteca estava atrasada. 2 meses sem pagar. Venderam o carro e trocaram por um modelo velho, caindo aos pedaços, com o painel rachado. E quando o Bruno bateu a porta com tanta força que fez o prédio tremer, os vizinhos acharam que era briga doméstica e chamaram a polícia. Descobri isso segurando uma xícara de café. A borda da xícara bateu na bancada e lascou. Fiquei olhando, imóvel. Depois, peguei o pedaço quebrado e joguei no lixo. Talvez um pouco de dor seja o que precisa. Murmurei. Aquela semana comecei a reconstruir, devagar e na prática. Acordava às 6 horas. Cozinha arrumada, uma xícara de café com torrada. Depois, anotava 3 tarefas simples para o dia. Lavar roupa, consertar a colcha gasta da entrada, testar uma receita nova de biscoito de manteiga com pera e cravo, respondi o e-mail da Júlia. Ela perguntou se eu toparia dar uma aula de costura no centro comunitário uma vez por semana. Adoraria ajudar, escrevi. Quando falamos por telefone, ela parecia animada. Significa muito, Ana. Todo mundo quer aprender, mas ninguém quer ensinar. Sorri. É o que sei fazer de melhor. Se for útil para alguém, faço com prazer. A gente precisa de você, ela disse. Você não tem ideia do quanto.
E de algum jeito, isso mexeu comigo, algo pequeno, mas real. Aconchegou uma parte de mim que eu achava que estava congelada para sempre. Porque talvez eu não fosse inútil, talvez precisassem de mim. Só não eles. Naquela noite, tirei o cachecol que a Larissa tinha deixado na minha casa, um que eu tinha tricotado para ela 2 invernos atrás, ponto por ponto. O fio tinha desbotado com o tempo. As bordas estavam desfiadas. Sentei no sofá com uma agulha de crochê na mão, remendando devagar, e enquanto meus dedos se moviam, meus pensamentos também, silenciosos, sem querer. Eu estava aquecida, com roupa de sobra. O Bruno ainda estava com raiva. Não mandava dinheiro há semanas, mas isso não significava que eu tinha parado de me importar. Eu tinha parado de confundir cuidado com obrigação. Finalmente estava aprendendo que amor não precisa vir às custas da autodestruição. Arrumei o quarto de hóspedes, coloquei lençóis de flanela limpos na cama, estendi o cobertor elétrico. Até deixei uma caixinha de biscoitos de morango, os favoritos dela, na mesinha de cabeceira. Não porque esperasse que ela voltasse, mas porque, se um dia o peso de tudo ficasse grande demais, se ela não tivesse para onde ir, eu queria que ela soubesse. Ainda tinha uma luz acesa ali aqui. Não por fraqueza, mas por paz. Não entrei em contato com ela e ela não ligou. Vivemos em silêncio por quase 1 mês, sem chamadas perdidas, sem batidas na porta. Comecei a acreditar que era o fim, que nosso laço estava quebrado demais para ser consertado, que o amor de mãe e filha, uma vez rachado como um móvel velho, simplesmente não tinha jeito. Mas então, numa sexta-feira à noite, algo inesperado aconteceu. Acabei de entrar da varanda, com os braços cheios de roupa seca, quando a campainha tocou. Alto, urgente. Sequei as mãos e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Era ela. Uma bolsa de lona surrada numa mão, um casaco acolchoado velho fechado até o queixo. O rosto pálido, os olhos fundos, como se tivesse ficado ali um tempão, criando coragem para tocar. Nos encaramos pela porta por um longo momento. Então os lábios dela se abriram, hesitantes, suaves. Mãe, posso entrar? Abri a porta. Ela estava parada logo além da soleira, parecendo mais uma menina perdida que uma mulher adulta com família. Me afastei. Nem um bem-vinda, nem um quer um chá? Ela entrou devagar, sem tirar o casaco. Os olhos vermelhos, um cansaço que eu nunca tinha visto pesando nela. Mãe, a voz rouca, tremendo por algo que eu não conseguia identificar. Eu não aguento mais. Achei que conseguia, mas não consigo. Não chorou. Só ficou ali, cabisbaixa, esfregando a alça da bolsa com os dedos, como se procurasse palavras enterradas ali dentro. Em casa, ela engoliu em seco. O Bruno perdeu o emprego, dessa vez sem indenização. Os cartões de crédito estão estourados. A hipoteca está atrasada de novo e dessa vez a gente não consegue pagar. Não disse nada, nem um suspiro, nem surpresa. Eu esperava isso muito antes dela. Aquele dia que você não atendeu o telefone, eu soube que não queria mais saber de mim. A voz dela baixou ainda mais. Depois disso, tentei ligar de novo, mas não consegui, não aguentava e agora não sei com quem mais falar. Ela pigarreou, como se engolisse um caco de vidro. Não vim te pedir dinheiro. Sei que você tá de saco cheio de mim. É que não sei para onde mais ir, não sabia quem mais ia me ouvir. Não me apressei em responder. Em vez disso, me recostei no sofá e guardei o fio meio remendado na cesta. Olhei para ela com aquela calma que só o tempo e a dor conseguem moldar. Então, querida, se tem algo para dizer, vem sentar. A gente tem tempo. Ela hesitou. Depois se aproximou e sentou na ponta do sofá, como uma ré, esperando o veredicto. Parecia tão pequena, tão insegura, tão distante da menina que um dia segurei nos braços. Mas ela estava aqui, e por agora, isso bastava. A casa estava tão silenciosa que dava para ouvir o leve roçar da unha dela contra o tecido do sofá. Então, com uma voz pouco mais alta que um sussurro, ela disse: Mãe, me separei do Bruno. Quando perguntei na semana passada, ele hesitou, jogou um prato no chão e o estilhaçou. Disse: Você e sua mãe são um peso morto. E depois deixou um acordo de divórcio na mesa. Ela respirou fundo e continuou. A verdade é que começou no dia que você parou de mandar o dinheiro. Ele ficou furioso.
Disse que você tinha virado as costas pra gente, que a única coisa que sua família trouxe pro nosso casamento foi a entrada. Todo o resto, as reformas, foram os pais dele, como se isso fizesse deles santos. A voz dela rachou, com algo agudo e amargo. Mas eu lembro, mãe, lembro quem segurou minha mão em cada consulta médica, quem estava lá quando dei à luz. Era você. Você que andava pelo apartamento a noite toda com o Caio. Você que cozinhava, limpava, me carregava quando eu mal conseguia ficar de pé. Ela fez uma pausa e quando falou de novo, a voz tremia. Eu sabia de tudo isso, só que estava com muito medo de arrumar confusão. Achei que, se ficasse quieta, se evitasse briga, talvez o casamento segurasse. Assenti. Ela limpou o nariz com a manga e disse: tudo começou a sair de casa. Todo dia ele estava mais nervoso. Na noite que o Caio teve febre, liguei pedindo ajuda. Sabe o que ele disse? Problema seu. Ela baixou o olhar, os olhos cheios de lágrimas de novo. Não aguentei mais. Tentei, juro, mãe, tentei. E então vieram as lágrimas. Não suaves, não silenciosas, mas ásperas, cruas. Vergonha, medo, culpa, tudo desabando de uma vez. Mãe, me desculpa, sussurrou. Não te defendi, não disse uma palavra, e agora sei. Você não estava com raiva de mim, estava magoada. Eu também sou mãe agora, acrescentou com a voz rouca, e finalmente entendi. Não respondi de cara. Fiquei ali, vendo ela desmoronar. Depois me levantei e fui para a cozinha. Voltei com um copo d'água. Toma, disse com suavidade. Bebe um pouco, respira. Ela pegou. As mãos tremiam quando o copo tocou os lábios. Não estava com raiva, disse, sentando de novo. Estava cansada de um jeito que não sabia explicar. Ela me olhou, os olhos cheios de arrependimento, as lágrimas caindo livres. Você dizia, mãe, é sua rede de segurança, falei baixo. Mas com o tempo, essa rede parou de ser um conforto e virou um caixa eletrônico. Ninguém me perguntou se eu estava bem, só perguntaram se eu continuava dando. Cada palavra era quieta, mais certeira. Te deixei entrar hoje porque você é minha filha. Isso nunca muda. Ela assentiu com força, enxugando as bochechas. Mas a dor que você me causou não some de uma hora para outra. Olhei nos olhos dela. Vai levar tempo. Vamos ter que reconstruir. Ela chorou de novo, dessa vez soluçando, mas com algo diferente por trás das lágrimas. Uma espécie de compreensão, uma espécie de alívio. Mãe, não quero que você viva assim, cansada e sozinha. Vou dar um jeito. Vou arrumar um emprego. Não vou mais depender de você como antes. E então ela me abraçou, desabou nos meus braços e se agarrou a mim como quando era pequena, quando um pesadelo ou um joelho ralado eram o pior do mundo. Mãe, te amo. Só estava com tanto medo que não consegui me segurar. Eu a abracei, acariciei as costas dela com suavidade e sussurrei. Tá tudo bem desmoronar às vezes, mas você não pode passar a vida usando alguém como muleta, entendeu? Ela assentiu contra meu ombro, tensa, em silêncio. Não disse mais nada. Deixei ela chorar. Depois, devagar, me levantei e voltei para a cozinha. Peguei o pote de mel, coloquei a chaleira no fogo e comecei a preparar um chá quente para ela. Lá fora, o vento uivava, chicoteando os galhos secos. Mas dentro, finalmente tinha um brilho de calor, uma luz que não acendia há muito, muito tempo. A Larissa ficou na minha casa por 3 dias. Não se mudou de vez, só ficou temporariamente. Foi como ela disse e eu não discuti. Não trouxe muita coisa, só uma bolsa de ombro pequena, mal arrumada, nem com uma troca de roupa completa. Arrumei um pijama limpo e achei um cachecol velho que tricotei para ela anos atrás, aquele que ela amava quando criança. Depois jogou fora, disse que a cor era feia e guardou numa gaveta. Nunca joguei fora. Na primeira noite, ela não falou muito. Comeu em silêncio, olhando para o prato. Nem mencionou o Caio. Depois do jantar, preparei uma chaleira e coloquei uma colher extra de mel. Ela sentou encolhida na ponta do sofá, abraçando a xícara como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Mãe, murmurou, obrigada por me deixar voltar. Olhei para o rosto dela, mais magro do que eu lembrava, com olheiras.
Assenti. Sou sua mãe, não sua locadora. Querida, não precisa andar na ponta dos pés comigo. Os olhos dela ficaram vermelhos de novo, e ela baixou a cabeça, tomando um gole de chá para esconder as lágrimas. Não disse mais nada, não por raiva, mas porque sabia que se amolecesse rápido demais, ela podia voltar a ser a pessoa que só sabia se apoiar. E eu não era mais aquela mulher, a mãe que se partia ao meio só para manter a filha em pé. Agora eu tinha minha própria vida. Comecei a fazer trabalho voluntário no centro comunitário. Uma vez por semana, ajudava a Júlia a dar aula de costura. Um grupo de jovens curiosos se juntava ao meu redor, perguntando sobre técnicas de ponto e como dar vida nova a tecidos gastos. O jeito que me olhavam, com curiosidade, com respeito, era como o sol aquecendo minha coluna depois de um inverno longo e amargo. Me lembrou que eu não precisava dar sem parar para provar meu valor. Não precisava ser a salvadora de ninguém para ser importante. A Larissa passava os dias procurando emprego e voltava à noite, quieta e cansada. Não mexia mais na minha despensa dizendo: "Por que você nunca compra nada gostoso, mãe?" Agora perguntava coisas como: "Mãe, você tá bem, tá descansando direitinho?" E ouvir isso significou mais para mim do que eu esperava. Uma noite ela chegou tarde, nem tirou os sapatos, só desabou na porta e soltou um suspiro longo. "Como foi?" perguntei. Ela balançou a cabeça. "Mandei uns 7, 8 currículos. 2 lugares me chamaram para entrevista, mas disseram que a concorrência tá grande. Tô na espera." Hesitou um instante e acrescentou baixinho: "Nunca procurei emprego sozinha. Sempre era você, depois o Bruno, sem fazer nada." Não tentei acalmá-la. Já era a hora. "Você ainda é jovem", disse. "Tá tudo bem começar do zero." Ela assentiu devagar. "Tentei uma vaga numa loja de conveniência. O gerente perguntou se eu tinha experiência de caixa e eu nem soube o que dizer. Sempre achei que era uma boa esposa, uma boa mãe, mas sem o Bruno, a caixa registradora." Ela riu, amarga, mas a risada ficou presa na garganta. "Mãe, sei que você não curtia meu jeito de viver. Eu também não quero voltar para isso." Passei um copo d'água para ela. "Já é muito que você saiba disso." Ela tomou-se um gole, mas os olhos subiram, nervosos. "Você não quer que eu fique?" Olhei nos olhos dela. "Não é que não te quero aqui", disse com calma. "Mas vamos deixar claro, aqui não é lugar para se esconder do mundo. E eu não tô aqui para carregar sua vida de novo." Ela baixou o olhar. "Entendi. Não vou te ajudar muito dessa vez, mas também não vou te mandar embora. Você pode ficar um tempo, o suficiente para respirar e decidir o próximo passo, mas as decisões agora são suas." Ela mordeu o lábio. "E o Caio? Ele tá com o Bruno?" Perguntei. Ela assentiu, baixando a voz. "A mãe do Bruno se ofereceu para cuidar dele uns dias, mas não confio nela." Não respondi de imediato. A verdade era que eu sabia que não ia demorar para ele voltar aqui. O Bruno mal dava conta de si, quanto mais de uma criança de 6 anos. "Foca em se equilibrar", disse com calma. "Você não é a única responsável por esse menino, mas se quer ser alguém em quem ele possa confiar, precisa ser alguém que fica de pé." Ela ficou ali, em silêncio, absorvendo tudo. Então assentiu, quase inaudível. "Tá bem." Agora eu via. Não só o arrependimento, mas a mudança. Uma mudança que não vinha com súplicas ou promessas. Uma mudança que precisava ser conquistada passo a passo. E dessa vez eu não ia correr com um guarda-chuva e segurar por cima da cabeça dela. Ficaria por perto, mas ia esperar para ver se ela aprendia a ficar de pé na chuva. Na quarta-feira de manhã, antes do sol nascer, a campainha tocou. Eu estava amarrando o avental quando abri a porta. E lá estava o Bruno, com cara de irritado, o Caio largado nos braços dele. "Ele tá com febre", disse seco. "Se vira." Antes que eu pudesse reagir, empurrou o menino para os meus braços e virou para ir embora. Olhei para o Caio. O rostinho estava muito vermelho. O narizinho vermelho e assado. O casaco fininho mal cobria o corpo. 2 linhas congeladas de catarro endureciam sob as narinas. Levei ele para dentro e chamei a Larissa. Quando ela viu, o corpo todo despencou. "Caio!" ela gritou, arrancando ele dos meus braços, tirando a roupa dele freneticamente com as mãos trêmulas.
O que aconteceu? O que te fizeram? Soluçou, limpando o rosto dele, a voz entrecortada. Como seu pai pôde? Como pôde? Ela nem terminou. As palavras viraram lágrimas. Não tentei consolar. Fui para a cozinha. Fervi água, achei os adesivos para febre, peguei o remédio infantil que sempre guardava por precaução. O Caio estava largado nos braços dela, os olhos mal abertos. Mãe, gemeu. Tô com muito frio. A Larissa chorava em silêncio, balançando ele. Tô aqui, meu amor. Tô aqui. Não tem medo. A mamãe tá aqui. Quando ele tomou o remédio, quando estava coberto com 2 mantas e dormindo, a casa voltou ao silêncio. A Larissa estava sentada no sofá, as lágrimas ainda frescas nas bochechas, olhando para o nada como alguém que envelheceu 1 década de uma noite para outra. Qual é o plano? Perguntei. Ela ficou em silêncio um tempão. Só quero encontrar algo estável, sussurrou. Não consigo pensar em nada grande agora. Só quero cuidar do Caio. Vai ser duro, disse, observando ela com atenção. Você vai trabalhar de dia e cuidar dele à noite. Ninguém vai carregar esse peso por você. Tá pronta? Ela assentiu, mas dessa vez tinha algo diferente nos olhos dela. Não pânico, não desespero, responsabilidade. Vocês podem ficar aqui mais um tempo, disse. Mas o Caio é sua responsabilidade. Vou ajudar um pouco de dia, mas isso não significa que sou sua babá em tempo integral. Agora eu tenho minha própria vida. Ela hesitou um instante e assentiu de novo. Não vou te tratar como babá. Soava quase como brincadeira, mas eu sabia que ela falava sério. A mudança não acontece da noite para o dia. Ela passou anos dependendo de alguém para segurar a barra. Aprender a se virar sozinha ia exigir mais que boas intenções. Naquela tarde, ela voltou de uma entrevista de emprego e desabou numa cadeira sem dizer nada. Eu estava fazendo o jantar quando a ouvi na sala, falando no telefone, a voz subindo. Não tô querendo descumprir. Só não tive grana essa semana. Vocês não podem bloquear minha conta assim. Preciso de dinheiro para as coisas do meu filho. Alô? A ligação caiu. Ela se agachou junto ao sofá, abraçou a cabeça com os braços e ficou assim por um tempão. Não disse nada. Não porque não me importasse, mas porque essa era a realidade dela agora. Dela. Eu não podia continuar resgatando. Não ia deixar ela me puxar para o fundo enquanto tentava se manter na superfície. No jantar ela mal falou. Não forcei. Depois de limpar a mesa, ela ficou do meu lado secando os pratos. Quieta, pensativa. Então do nada perguntou. Mãe, eu sempre fui tão egoísta assim? Fez uma pausa, depois acrescentou. Faz tempo que você queria cortar comigo. Olhei para ela. Não era querer cortar, disse. Era precisar. O amor não é um salário que você tem direito. Não é automático. É algo que a gente dá um para o outro com respeito, com limites. Não é só precisar de algo e esperar que a outra pessoa entregue. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sequei as mãos e me aproximei. Larissa, essa é sua segunda chance. Você vai errar, vai cair, mas não pode continuar esperando que os outros consertem. Um dia, quando você finalmente ficar de pé, vai olhar para trás e agradecer que eu não te mimei. Vai agradecer que finalmente parei de te segurar toda vez. Ela mordeu o lábio e assentiu. Mãe, obrigada por ainda me acolher. Dei um leve sorriso. Não te acolhi. Tô só te conhecendo de novo. Ela riu entre lágrimas e eu não consegui evitar sorrir também. E naquele momento, senti. O espaço entre nós, antes cheio de ressentimento, silêncio e dor, tinha mudado. Não sumiu, amoleceu. Não íamos voltar a ser o que éramos. Estávamos começando algo novo, uma relação que não se baseava mais no desequilíbrio, mas no crescimento mútuo. Respeito mútuo. Coloquei uma tigela de sopa quente na frente dela e disse: Come, amanhã tem outra entrevista. Não dá para negociar com a barriga vazia. Ela riu, enxugando o rosto, ainda sorrindo. Tá bem, mãe, vou fazer isso. E dessa vez acreditei nela. Na manhã em que a febre do Caio finalmente cedeu, a luz do sol entrou pelas cortinas e caiu nas bochechas dele. Ele abriu os olhos, piscou e me olhou com um sorriso. Bom dia, vovó.
Sussurrou, a voz ainda rouca, mas os olhos claros e brilhantes, como se nada tivesse acontecido. Estendi a mão e toquei a testa dele. O calor tinha sumido, só restava uma tepidez suave, delicada. Finalmente, a paz. Na cozinha, a Larissa fazia um mingau de aveia. Os movimentos ainda eram meio desajeitados, mas melhores que dias atrás. Mexia a panela com uma mão, o celular na outra, lendo as instruções em voz baixa. Deixa o arroz de molho por 30 minutos. Não coloca o sal cedo demais. Tomei um gole de chá na sala e ouvi ela murmurando. Não interrompi, não corrigi. Porque a mudança de verdade não vem com desculpas chorosas. Vem com manhãs assim, vividas uma após a outra, quando ninguém está olhando. Não muito depois que o Caio melhorou, a Larissa conseguiu um emprego. Recepcionista numa loja de móveis usados, nada glamuroso, nem bem pago, mas estável. A chefe dela era uma mulher de uns 50 anos, de língua afiada, reservada, mas justa. Me lembra você, a Larissa me disse naquela noite. Fala pouco, mas faz acontecer. Só assenti. No jantar, ela levantou o olhar de repente. Mãe, disse, posso ficar aqui mais um pouco? Sorri. Se quer ficar, fico feliz em te ter aqui. Ela piscou, surpresa com o quão fácil foi. Depois assentiu, os olhos brilhando com um alívio silencioso. Não falamos muito depois disso, mas aquela comida simples e quieta pareceu mais uma reunião que qualquer ceia de Natal que já tivemos. Os dias seguintes fluíram como água. Continuei dando aulas no centro comunitário. Lia livros, cozinhava, cuidava do jardim na varanda. Às vezes levava o Caio para a biblioteca do bairro. Ultimamente ele curtia quebra-cabeças e desenhar. Cada vez que terminava um desenho, vinha correndo, sem fôlego de orgulho. Vovó, olha, te desenhei. Colava os desenhinhos de mim na geladeira. Sempre me faziam rir. A Larissa parou de dizer desculpa com tanta frequência. Em vez disso, começou a dizer obrigada. E talvez seja assim que uma família deva soar. Não um ciclo de culpa e perdão, mas cuidado mútuo, presença mútua. 2 adultos tentando viver uma vida digna, lado a lado. Uma tarde, recebi uma ligação de uma amiga antiga. Perguntou se eu pensava em voltar para minha cidade natal. Disse que os vizinhos estavam organizando um encontro e queriam me ver. Fiz uma pausa e recusei com suavidade. Não queria voltar para o lugar onde todo mundo só me conhecia como aquela mãe boa, porque não sou mais uma mulher definida por ser mãe de ninguém. Naquela noite, estava na varanda replantando umas mudas. Meus dedos estavam cobertos de terra, com sujeira nas unhas. O vento puxava meu pescoço, então ajeitei o cardigã. Quando olhei para cima, a Larissa estava na porta da cozinha, me olhando. Mãe, disse baixo, se um dia você quiser viajar e ir para algum lugar, posso ir com você. Olhei para ela e sorri. Se eu quiser ir para algum lugar, disse, vou sozinha. Ela assentiu, não insistiu, não discutiu. Ela entendeu, aceitou, não porque eu a amasse menos, mas porque finalmente entendi o que amor de verdade significa. Amar alguém não é se anular. É poder dizer, eu também quero uma vida minha. 2 meses depois, ela me disse que ia se mudar. Não tentei impedir, só perguntei. Tem certeza dessa vez? Pensou direitinho. Ela assentiu. Mãe, disse, lembra da casa onde morávamos, eu e o Bruno? Dei um leve sorriso. Claro. Abri mão da minha parte. Deixa o Bruno lidar com a hipoteca. Se ele quer ficar, que fique. Quanto a mim, aluguei um apartamento pequeno perto da escola do Caio. Vamos morar lá de agora em diante, e você sempre vai ser bem-vinda para nos visitar. Assenti. Não perguntei detalhes. Sim, eu paguei por aquela casa, mas isso é passado. Desenterrar só reabriria feridas que finalmente começaram a cicatrizar. Às vezes, o verdadeiro acerto de contas não é correr atrás do que te devem, mas ver a dívida pelo que é, ver o devedor pelo que é e se afastar para sempre. Acompanhei ela e o Caio até a porta. Vi eles sumirem na esquina. Acenei e naquele momento não teve lágrimas, não teve tristeza. Só fechei a porta, voltei para a cozinha e preparei uma chaleira de chá. A sala voltou à quietude. Não estava vazia, só silenciosa, porque dessa vez o silêncio não era solidão. Era o espaço que finalmente reclamei para mim. Olhando para trás agora, vejo claro.
Toda essa jornada nunca foi sobre uma libertação dramática, com uma saída explosiva. Foi sobre desatar com suavidade cada nó apertado e emaranhado que a vida me deu. Não é devastador, não é furioso, é só libertador. Soltar o controle, soltar a culpa, soltar o impulso automático de agradar, de salvar, de abrir mão dos meus limites em nome de ser uma boa mãe. Não quero um amor que fica contando pontos e não vou passar o resto da vida trocando paz por obrigação. Sei que ela vai enfrentar dificuldades de novo e sim, talvez um dia ela volte. Ela volte precisando de ajuda. Se puder ajudar, ajudarei. Se não, direi não, com clareza, sem culpa, porque agora finalmente entendo. Não sou um caixa eletrônico, não sou uma babá fixa, não sou a segunda chance de ninguém. Sou eu, uma mulher que se basta, e nessa vida que me resta, a primeira pessoa que escolho amar sou eu mesma. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários, de onde você está me assistindo, que horas são aí agora e o que essa história fez você sentir. Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe.